Bem, vamos começar o programa de hoje falando com o superintendente regional da Receita Federal, Moacir Mondardo. Ele vem nos falar de imposto de renda, vem nos falar de alfândega, vem nos falar de arrecadação federal na região. A jurisdição dele abrange toda a região norte. Doutor Moacir, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nessa véspera de início de entrega do imposto de renda, ainda é o detalhe que o brasileiro mais receia, mais tem medo, não é isso, doutor Moacir? Existem algumas pessoas que pensam assim, outros anseiam para poder declarar e receber uma restituição. Afinal de contas, quem declara em torno de 30%, 40%, tem direito a restituir. Nos países desenvolvidos, o governo já oferece a declaração pronta para o cidadão apenas assinar se está tudo ok ou não. Não é verdade? Alguns países têm isso e nós também temos. Nós temos já há 2 ou 3 anos que a gente chama de declaração pré-preenchida. Então, o contribuinte, ao fazer a declaração, ele pode optar por ler a declaração pré-preenchida. Está tudo eletrônico. Ele vai conferir as informações que estão ali. Pode ser o caso dele ter que complementar, dar uma conferida, acrescentar algumas informações, mas nós também já estamos nesse patamar. E, doutor Moacir, qual é o percentual de dolo daquele que faz a declaração errada de propósito, daquele que foge do leão? Na verdade, Mauro, nós temos a situação, em geral, a pessoa que declara, né, a maior parte das pessoas o faz corretamente. Existem situações de erro, existem situações de ignorância, existem situações ainda que o cara queira fraudar. É muito pequeno, na verdade. Pois mas esse percentual daquele que tem a intenção de fraudar... Eu diria que é da ordem de 1 a 2%. 1 a 2%. Muito Hoje está pequeno. tudo interligado eletronicamente, fica cada vez mais difícil. Mais difícil. Persiste, né, situações de dúvidas que a pessoa não erra sem saber, né? Por exemplo, estávamos falando com a pessoa no último dia pega e pede para um amigo fazer a declaração para ele. Só que o amigo não sabe da situação do contribuinte correta, e ele vai fazer com erro. Ele não tem todas as informações, né? Mas nem todos têm acesso também à informática ainda no Brasil, ainda é um percentual elevado, né? Então isso talvez também leve a pessoa a pedir ajuda de um outro e assim por diante. A Receita já, digamos, o computador não é tão disseminado, mas o smartphone é bastante disseminado, né? Sim. Então hoje nós temos declaração para smartphone e tablet, né? Então facilitando as pessoas a fazerem. Inclusive esse ano tem uma novidade que até o ano passado, quem fizesse a declaração no tablet ou no smartphone, quando fosse retificar, ele já não poderia fazer no mesmo equipamento. Agora não, ele deve fazer no mesmo equipamento, ele poderá retificar. Ele errou alguma coisa, tem que complementar, né? Ele pode fazer do seu próprio... E tem melhorado a atitude do brasileiro, que deixa tudo para cima da hora, por exemplo, começa a entrega da declaração agora 1º de março, quinta-feira, né? É um percentual muito pequeno ainda que entrega logo no início. Existe uma corrida no início para aqueles que querem restituir rápido. Isso ocorre nos primeiros 3 ou 4 dias. Depois há uma queda. Daí 2 semanas antes do prazo final começa a aumentar. Na última semana, em torno de 40% dos contribuintes entregam sua declaração na última semana. Agora, doutor Moacir, o sistema todo ainda não está azeitado, muitas empresas ainda demoram a entregar a cédula C, a entregar as declarações necessárias. Existe sempre nesse período inicial esse problema, né? A situação de que entregam, muitas vezes tem problema de a entrega com erro, né, incompleto, etc. Existem alguns problemas assim que persistem. Quer dizer, não é só do contribuinte, às vezes fatores externos acabam atrapalhando bastante. Às vezes o contribuinte entrega com a informação que recebeu agora em fevereiro e a empresa em meados de março retifica e a declaração do contribuinte fica errada. Uma outra coisa, assim como existe o medo do leão, né, que tem todas as informações, a cada ano há mudanças. Sim. Com tantas mudanças, não cria uma dificuldade cada vez maior? Não aumenta o poder de ignorância do povo, que cada vez tem uma novidade? Na verdade, a legislação ela tem sido estável, né? Ela tem sido bastante estável ao longo do tempo. Nós temos mudanças tecnológicas, melhorias, né, pequenas. Esse ano, por exemplo, tem a questão de que a declaração de bens ela tem campos para a pessoa colocar o endereço do imóvel,
que antes era tudo um campo texto. Agora tem o valor do imóvel, já tinha um campo, então tem uns aperfeiçoamentos, digamos, tecnológicos, né? Em termos mais substanciais, tem a questão, por exemplo, da pessoa, do contribuinte, ao declarar os seus dependentes ou alimentandos, tem que informar o CPF de todos que tenham acima de 8 anos. Né? Eu creio que logo vamos ter a obrigação de ter, a partir do nascimento, todos. Eu estava lendo agora, já tem uma novidade nesta área aí, casais separados com guarda compartilhada, em que antigamente cada um dos cônjuges usava o filho como dependente, agora está claro que é um só deles que pode usar. É um só deles. Inclusive, é toda essa questão, é importante o CPF do dependente. Né? Nós tivemos, assim, em termos históricos, há muitos anos, pessoas que colocavam na declaração 20 dependentes que não existiam. Né? Ou então eram amigos, eram outros. Né? Então, isso tudo... Qual é o percentual de malha fina, doutor Moacir? Olha, as declarações CAI em malha, elas, ao final do período, elas vão representar em torno de 5% de todas as declarações. O que é muito pouco, né? Para todo esse volume. É um pouco. Ano passado foram 28 milhões de declarações, né? Nós terminamos com 700 mil declarações em malha a nível Brasil. Qual é o posicionamento do Pará nessa questão da malha fina? É semelhante aos outros estados, não, né? Não tem nenhuma... Nós não temos uma... Eu vi que houve uma alteração também com referência à desapropriação. Até então era isenta de desapropriações agrárias, de terras agrárias. Agora não, qualquer desapropriação é isento. Sim, é tratado como ele perdeu um bem, né? E recebeu um valor ao invés de um bem que ele tinha, né? Então, não configura um ganho aí nesse momento, né? Como também outras situações, saiu uma IN da Receita em novembro, esclarecendo uma série de situações ligadas à tributação. Doutor Moacir, nós saímos de uma crise muito braba e agora iniciamos o 2018 com uma expectativa grande. A arrecadação federal comprova isso? De Sim, janeiro? Comprova janeiro. Hoje a Receita anunciou, né, o resultado da arrecadação de janeiro. A nível nacional, nós tivemos um crescimento nominal na faixa de 12%. Aqui no estado do Pará também um crescimento nominal nessa faixa, né? Desde agosto nós estamos tendo melhorias na arrecadação, né? Digamos assim, nós tivemos um período em que ela estava caindo, nós estávamos, cada mês que vinha com um pouco menos em termos reais em relação a um ano antes, né? De agosto para cá tem havido crescimento da arrecadação. O que significa o Pará em nível regional, em nível de Amazônia? Nós somos, em termos da segunda região, o Pará representa uma arrecadação da ordem de 25% da nossa arrecadação regional. Nosso maior arrecadação está em torno da Zona Franca de Manaus, Polo de Manaus, que representa da ordem de quase 50%. 50% da região? Da região. E o Pará todo, 25%? 25% da região. Daí tem Rondônia, que é um outro que tem um significado razoável também. O Pará seguiu o crescimento que o Brasil representou? Sim, nós tivemos uma arrecadação agora em janeiro no Pará de 1,1 bilhão de reais, né? Ano passado, em janeiro, foram 975 milhões aqui no estado. Em nível de imposto de renda, certamente, só o imposto de renda, a nossa arrecadação do Pará é muito maior do que a do Amazonas em função da população, não é? Sim, é significativa a arrecadação, sem dúvida, pela população. Mas o que pesa muito é o setor industrial do Amazonas, né? É a Zona Franca em si. A Zona Franca em si. E que, na sua maior parte, é isenta, né? Ela é isenta em relação aos produtos, né, que ela importa. Que ela importa. Mas ela tem o pagamento do imposto de renda, da contribuição social, né, dos bens que são enviados para o restante do país, né, há pagamento de PIS, COFINS, né, o IPI, tudo isso aí pesa. Thomas, esse ano teve uma novidade de fusão da alfândega no porto e no aeroporto. Até então eram duas gestões distintas. Tinha o gerente portuário, que ficava, me parece, em Vila do Conde, né, ou Santarém, ou coisa assim, e um outro no aeroporto. E agora houve uma fusão. O que é que isso traz de ganho para a máquina da Receita e também para o contribuinte? A Receita optou em diversas capitais
juntar as alfândegas do porto e do aeroporto, né? Os processos de trabalho hoje estão todos informatizados, nós temos condição de utilizar melhor o nosso pessoal, nós não temos tido acréscimo de servidor, a gente está sempre otimizando os processos, né? Então, sendo uma única gestão, você a área meio, né, de logística e tal, passa a ser uma única área e você consegue distribuir os trabalhos de maneira a concentrar, né? Aqui, por exemplo, a alfândega está trabalhando também, a unidade lá de Barcarena, né, que é uma inspetoria, também para que os processos de Barcarena também circulem, fiquem na alfândega como um todo, né? Uma otimização no processo, no uso. Nós temos um sistema todos os nossos processos hoje são eletrônicos, né? Então isso permite facilidade de movimentar o processo e de ter um tratamento ágil. Eu soube que chegou um equipamento agora de reconhecimento facial que já tem em alguns aeroportos brasileiros, que passará a ter em Valdecanhos. Nós vamos a um breve intervalo, eu queria que na volta o senhor me explicasse o que vem a ser esse reconhecimento facial, ok? Tá? Eu volto já.